Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe um like. Isso é muito importante, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, entrega para outras pessoas. É importante também deixar um comentário, isso ajuda muito o canal. E eu vou continuar trazendo mais vídeo para vocês. Então vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Mercedes Vega. Mercedes Mariana Vega nasceu em 10 de março de 1991 em Anchorage, no Alasca, e ela era filha de Erica Pillsbury. Não tenho muitas informações sobre o pai biológico de Mercedes. O que eu sei é que até os 5 anos a sua mãe foi uma mãe solo, mas ela acabou conhecendo um homem chamado Tom Pillsbury. O Tom, ele também tinha filhos de um outro relacionamento, então eles meio que mesclaram essas famílias e eles se tornaram pais de 6 pessoas. Então ela é uma família grande, numerosa e bastante animada, segundo a Erika. Desde pequena, Mercedes se mostrou uma pessoa muito destemida, aventureira. Ela adorava cozinhar, jogar vôlei. O Tom conta que tinha uma atividade que eles adoravam fazer juntos, que era assistir filme de Natal. Então não importava a época do ano, eles sempre que tinham tempo, eles estavam fazendo aquela atividade. Então eles assistiram várias vezes o mesmo filme, porque eles sempre faziam isso. Além disso, eles compartilhavam outro hobby, eles adoravam animais. Em especial, a Mercedes gostava muito de cavalos e ela tinha o seu próprio cavalo. E sempre que ela podia, ela estava cuidando do animal, fazendo todas as tarefas que ela devia fazer com ele. A família conta vários episódios interessantes na infância da Mercedes. Eles contam que aos 7 anos ela sempre falava sobre o sonho de ir para Disney. E um dia ela sentou na frente do computador e ela simplesmente montou uma apresentação no PowerPoint, que era como uma forma de tentar convencer os pais a levar toda a família para a Disney. Eles viram aquilo, eles ficaram muito assustados. Ela era uma criança muito pequena ainda, eles não pensaram que ela fosse fazer esse tipo de coisa. Ela reuniu todo mundo na sala da família e fez aquela apresentação. É claro que os pais conversaram com ela, disseram que talvez aquele momento não era ideal para fazer aquela viagem, justamente pela questão financeira, mas que eles iriam fazer assim que possível. Ela acabou usando a mesma tática no início da adolescência, quando ela quis fazer uma tatuagem. A ideia dela era convencer os pais o porquê que eles deveriam deixá-la, autorizá-la a fazer aquilo. Os pais contam como ela era objetiva e como ela sempre estava buscando realizar alguma coisa que ela gostaria muito. Então ela era uma pessoa muito energética, ela também gostava muito de cantar. A sua amiga Alice conta que várias vezes durante a adolescência ela se lembra de estar junto com a amiga, elas cantando a pleno pulmões, era uma coisa que ela gostava muito de fazer. E ela tinha uma bela voz, inclusive ela chegou a cantar em várias festas da escola, festa que os adolescentes acabavam programando entre eles. Além disso, ela era muito meticulosa. Todos contam que quando ela tinha que sair de casa, seja para a escola ou para uma festa, qualquer evento que fosse, ela sempre programava as roupas que ela iria usar, ela espalhava tudo ali em cima da cama e ficava olhando qual seria a melhor combinação. Ela era sempre muito vaidosa e muito cuidadosa com todas as coisas, inclusive com as pessoas. Ela sempre mostrou uma personalidade muito protetora e ela estava sempre disposta a ajudar quem quer que fosse. Aos 18 anos, a família de Mercedes estava morando em Gilbert, que é um distrito de Maricopa, no Arizona, e eles já estavam morando ali há algum tempo, mas a Mercedes ela queria algo diferente, como era uma cidade muito pequena, com poucas oportunidades. Ela falou com os pais que ela queria sair dali, ela queria estudar. Claro, eles concordaram, ela tinha idade suficiente para isso e ela era também uma pessoa muito madura e ela sabia se cuidar muito bem. Então ela se mudou para Tempe, no Arizona, onde ela foi morar em um conjunto de apartamentos chamado Albert, que era um conjunto bem seguro, e ela foi morar ali sozinha. Ela estava simplesmente vivendo a sua vida, aproveitando tudo que a jovialidade e a beleza dela poderia lhe proporcionar. No início de 2023, tudo parecia indo muito bem para Mercedes. Ela estava estabelecida de certa forma, ela estava correndo atrás de um objetivo, ela queria se tornar personal trainer e ela estava fazendo de tudo para isso. Então ela tinha uma rotina que ela seguia à riscas, tanto de exercícios quanto com relação à questão da alimentação.
Além disso, 2 vezes por semana, 2 noites da semana, ela trabalhava como dançarina em uma boate ali no centro de Tempe, que era o lugar onde ela estava morando longe da família. Foi no início daquele ano também que ela e seus amigos organizaram uma viagem juntos para o Havaí. Ela queria passar o seu aniversário naquele local, ela sempre pensou em ir até lá, era algo que chamava bastante a sua atenção. E quando ela retornou dessa viagem, ela chegou a compartilhar com a sua mãe o fato de que quando ela tivesse, né, ela não tivesse mais nesse mundo, ela perdesse a sua vida, ela gostaria que as suas cinzas fossem jogadas naquele lugar, porque ela se reconectou muito com tudo lá, ela tinha achado tudo lindo, maravilhoso, e realmente ela tinha sentido uma sensação muito boa de ter estado lá. E ela falou que depois de uma vida longa, plena e feliz, era o lugar aonde ela gostaria de repousar. Ela mal sabia que algumas semanas depois algo trágico aconteceria em sua vida e infelizmente aquele sonho de ter uma vida longa e plena não se realizaria. Dia 16 de abril de 2023 seria um dia normal na vida de Mercedes, era um domingo. Ela estava combinando com alguns amigos de sair à noite. Então, esse era um dia também que ela sempre reservava para fazer alguma coisa diferente do que ela fazia os outros dias da semana. Como ela estava preocupada em buscar uma certificação para ser personal trainer, ela sempre seguia uma dieta muito à risca, ela treinava todos os dias, mas ela tirava os domingos para ser o chamado dia do lixo, aquele dia em que ela sai, que ela pode beber, que ela come alguma coisa que ela gosta muito, mas que não está dentro da dieta. Então ela estava combinando com amigos de ir até um sushi, que era algo que ela gostava muito, ou aí até um bar que eles sempre frequentavam, que era frequentado também por universitários que moravam ali naquela área, pois tinha uma universidade ali em Tempe, ainda tem, né? Então eles sempre combinavam alguma coisa. Às 20h54 daquele dia, já era noite, foi a última mensagem que uma das suas amigas recebeu da Mercedes. Como eu disse, elas estavam combinando de se encontrar. E depois disso, ela não retornou mais nenhuma mensagem daquela amiga. A amiga até esperou alguns minutos, porque eu acho que ela tinha perguntado alguma coisa para ela e ela não respondeu. E ela mandou outra mensagem perguntando se ela não iria, se ela tinha mudado de planos. Mas a Mercedes, até onde a gente sabe, não respondeu nada a ela. Às 9h15, às 21h15 daquela noite, poucos minutos depois dela ter mandado uma mensagem para uma amiga, é possível ver por imagens de câmera de segurança do prédio da Mercedes, ela saindo do prédio e indo para a garagem. E dá para perceber ela mexendo no celular, ela parece distraída, ela não parece preocupada com nada. Mas essas imagens, elas foram cortadas, elas estão, né, sob as mãos da polícia. Então, não dá para ver o que aconteceu depois. O que a gente sabe é que ela foi brutalmente atacada ali mesmo na área do estacionamento e ela foi levada para um outro local. Já no dia 17, a polícia foi chamada até uma rodovia muito movimentada ali perto da área, pois havia um carro em chamas. Quando eles chegaram no local, eles começaram a fazer verificações, os bombeiros já estavam ali apagando aquelas chamas, e quando eles olharam, havia um corpo dentro daquele carro, e eles notaram que tinha alguns pertences, e eles olharam uma carteirinha, e era uma carteirinha de trabalho, como uma carteirinha de autorização para pessoas que trabalham à noite, que é de antecedentes criminal, certificando que aquela pessoa não tem nenhum antecedente, e o nome que estava ali era o de Mercedes Mariana Vega. Então eles identificaram de pronto aquela pessoa. Mas foi somente na noite do dia 17, quando a mãe e o pai, porque o Tom, ele sempre fala que ele é o pai, ele não gosta de ser chamado de padrasto da Mercedes. Eles haviam acabado de chegar de uma viagem, eles estavam em casa, ele estava desfazendo as malas, enquanto a mãe preparava o jantar. E a Erika percebeu que alguém bateu na porta. Ela achou estranho porque havia uma campainha, porque as pessoas não tinham tocado aquela campainha. Quando ela olhou, ela percebeu que eram policiais, ela ficou um pouco aflita, mas ela atendeu a porta e foi quando então eles perguntaram se a Mercedes morava ali. Ela disse que não, mas que ela era a mãe da Mercedes.
Foi quando então eles disseram a ela que infelizmente a Mercedes havia perdido a sua vida. Ela conta que ela entrou em estado de choque, ela mal pôde acreditar no que ela estava ouvindo. Ela começou a chorar, o Tom também ouviu aquilo, ele conta que ele soltou um grito, era uma dor profunda que ele estava sentindo, ele não podia acreditar naquilo que aquilo estava acontecendo. Eles começaram a perguntar aos policiais como ela havia perdido a vida dela. Eles disseram que eles não poderiam dar muitas informações. Ela queria saber se ela tinha sofrido um acidente de carro, alguma coisa do tipo. Foi quando então eles contaram que na verdade alguém havia tirado a vida dela. Isso fazia menos sentido ainda, porque até onde eles sabiam ela não tinha nenhum inimigo. Ela era uma pessoa extremamente querida, tinha vários amigos, porque alguém havia de tirar a vida dela e eles não tiveram mais informações, eles não sabiam exatamente como ela havia perdido a vida. Então eles tiveram que ficar ali com a sua dor e aguardar toda a questão da autópsia que estava sendo feita no corpo. E eles teriam então que guardar mais informações. Como eu disse para vocês, a polícia não deu muitas informações à família. E na verdade eles ficaram sabendo sobre como como a Mercedes perdeu a vida dela através de noticiário, pois eles não diziam o nome dela exatamente, mas pela circunstância eles sabiam que se tratava dela. Então ela foi encontrada dentro de um carro que estava pegando fogo e uma rodovia muito movimentada, que é inclusive uma rodovia que liga ali o estado do Arizona até a Califórnia. Então eles acharam aquilo cruel demais, porque que os policiais não contaram para família quais eram as circunstâncias. De repente eles tiveram que saber sobre aquilo pela mídia. E quando eles perguntavam aos policiais, eles diziam que não podiam dar mais informações. Além disso, aquele vídeo que foi divulgado, a família também teve acesso a ele pelas mídias sociais. A polícia cortou, algum tempo depois que ela saiu do prédio, eles cortaram a imagem, porque o que se sabe é que pessoas, ou uma pessoa ou pessoas a atacou, e o que a polícia descobriu é que havia sangue e um pouco de material cerebral ali mesmo, naquela garagem de apartamentos, e que depois disso eles a levaram até aquela rodovia. Certamente eles ficaram algum tempo com ela ali, não se sabe se eles estavam tentando tirar alguma informação dela ou algo do tipo, mas o que eles perceberam também é que, além dela ter sido atacada, violentamente na cabeça, ela também levou um tiro no braço direito. Claro, isso também deve ter contribuído para que ela perdesse a sua vida. Mas a autópsia, quando saiu, mostrou que, na verdade, quando aquele carro ele foi incendiado, a Mercedes ainda estava viva, pois eles encontraram fumaça dentro do seu pulmão. A família, quando teve acesso a essa autópsia, que só foi dada a eles depois de 6 meses que tudo aconteceu, eles ficaram chocados. Tudo que a mãe dela pensava era que a filha dela não tivesse sofrido. Ela não sabia exatamente nada do que tinha acontecido, Ela sabia que ela foi encontrada dentro de um carro pegando fogo, então ela não sabia se ela tinha morrido em decorrência da fumaça ou se eles já haviam tirado a vida dela e colocaram fogo ali para livrar de provas. Então ela só soube desses detalhes 6 meses depois. E ela conta como isso foi angustiante, porque quando você perde alguém, você só quer saber o que aconteceu, quem são as pessoas responsáveis e se elas vão pagar por tudo aquilo. Na verdade, a gente deseja que elas paguem por isso. Elas tiraram, ou ele, a gente não sabe quantas pessoas fizeram isso, tirou a vida de uma pessoa extremamente alegre, cheia de objetivos, com uma vida inteira pela frente. E o que a família conta também é que cerca de alguns dias depois que tudo aquilo aconteceu, eles estavam digerindo todas aquelas informações, toda a questão do luto. Alguns policiais que ficavam rondando a cidade disseram que encontraram o carro dela no centro de Tempe, próximo ao local que tem vários bares universitários, e naquele momento a Erika não entendeu por que eles estavam ligando para ela remover aquele carro de lá, porque ela pensava que a filha dela tivesse perdido a sua vida e que o carro incendiado
fosse o dela que foi encontrado lá na rodovia. E na verdade ela acabou descobrindo naquele momento que não, que o carro da Mercedes ele foi tirado da garagem de apartamentos e foi levado para aquela área que também é uma área super movimentada, ainda mais num domingo, onde as pessoas estão sempre ali naqueles bares, naqueles comércios. E ela ficou se perguntando por que a polícia não foi até esse carro, por que eu tenho que removê-lo? Trata-se de uma prova em relação ao caso, a tudo que está acontecendo. A perícia deve ir até aí, pegar impressões digitais. Vocês não podem simplesmente me ligar e pedir para eu remover o carro. Então aquilo não fez o menor sentido para ela e foi quando ela e o Tom começaram a pensar sobre algumas coisas. Eles se questionaram se a polícia estava fazendo tudo o que estava ao alcance deles para resolver aquele caso. Eles desde o início eles sentiram que a polícia não estava dando muita bola para o que estava acontecendo. Eles não procuraram a família, eles não quiseram saber muitas informações sobre a Mercedes, quem era ela, o que ela fazia, qual era o dia a dia dela. Então eles pensaram, se trata de uma investigação criminal, uma investigação relacionada a alguém ter tirado a vida de alguém, porque esses procedimentos eles não foram feitos. Eles estavam esperando também notícias, alguma coisa da polícia, e tudo que eles tinham de informação era informação que era divulgado pela imprensa ou que alguém ficou sabendo. Então eles não sabem realmente se era aquilo. O que eles tinham de fato era aquela autópsia que saiu depois daquele um mês, né, da perda de vida dela. E depois disso, mais nada. Toda vez que eles procuram a polícia, que eles pedem informação, a polícia diz que é um caso sigiloso, que eles não podem divulgar muitas coisas, pois isso pode comprometer o trabalho deles. Mas eles queriam o mínimo possível, eles queriam saber o que tinha acontecido. Além disso, esse é um caso recente, diferente de casos antigos. Eles têm várias coisas nas mãos deles, inclusive aquele vídeo que mostra ela saindo do prédio de apartamentos e indo ali para a garagem. Eles têm o resto da filmagem que mostra quando ela foi atacada. Será que as pessoas que a atacaram estavam mascaradas, não dava para ver a identidade? Nada foi divulgado com relação a isso pela polícia. E o que eles souberam também pela autópsia, quando eles receberam aquele documento, é que em algum momento em que ela foi raptada, eles colocaram água sanitária na boca dela, pois foi encontrado esse material na boca dela. E além disso, foi encontrado ali próximo ao carro também um par de luvas. Então tudo isso deve ter algum material da pessoa ou das pessoas que fizeram aquilo. A família acredita que foi mais de uma pessoa, porque eles pensam que o carro dela estava na garagem, por isso que ela saiu do prédio e foi para a garagem ali de apartamento. Ela estava distraída porque de certo ela estava combinando alguma coisa com alguém e ela não imaginava que ela fosse atacada, ainda mais naquela área que é um lugar seguro, cheio de câmeras. Então a pessoa que atacou, alguém também pegou o carro dela e depois descartou. Como ela foi levada para um local, para uma rodovia que tinha grande movimento, tem sempre gente passando o tempo todo. De repente eles deixaram o carro ali, atearam fogo, deveria ter um outro carro que era dirigido por uma outra pessoa, pegou essa pessoa, foi até o local lá onde eles deixaram o carro dela. Então eles não sabem realmente qual foi a dinâmica e eles não sabem também qual é a teoria em que a polícia está trabalhando com relação a isso. Pois como eles não têm informações, não tem como eles pensarem como deveria ser uma dinâmica exata, e a polícia também, ela não deu nenhuma informação com relação a isso. Além disso, tem toda a questão do sigilo telefônico, ela estava no telefone o tempo todo, ela estava conversando com alguém, de repente aquilo foi uma emboscada, alguém que estava conversando com ela sabia o local exato onde ela estaria, então eles estavam aguardando para atacar. E eles também, não sabem o que eles encontraram com a quebra do sigilo telefônico, quais eram as pessoas com quem ela estava falando. A gente imagina que a polícia, ela tá fazendo o trabalho dela, eles devem estar tentando montar esse quebra-cabeça. Com certeza, a gente espera que eles tenham chamado as últimas pessoas com quem ela conversou para falar com elas, para saber o que elas estavam combinando, quem era a pessoa com quem ela estava conversando ou o que ela estava fazendo naquele momento, será que ela estava numa rede social? Então, tudo isso a polícia, ela tem em mãos e ela deve saber quais eram os últimos momentos da Mercedes. Como esse caso é recente, ele ainda não foi resolvido, então tudo que se tem com relação a ele são teorias.
E a família e amigos ficaram muito tempo sem falar nada sobre isso, inclusive a pedido da própria polícia, pois eles diziam que deveria ser assim, porque isso poderia comprometer a investigação que eles estão fazendo. Mas a família e amigos começaram a ficar cansados, como eu disse, a Érica, a mãe da Mercedes, ela pensa que a polícia está fazendo muito pouco caso com relação a isso, porque, como eu disse, eles não a procuraram, eles não quiseram saber nada sobre o passado da Mercedes. E a Érica diz ainda que eles estão sendo preconceituosos porque de repente eles olharam para ela, era uma pessoa que trabalhava na noite, eles acharam que de repente ela não merecia o mesmo tipo de atenção. A gente entende o lado da Érica, ela é uma mãe desesperada, querendo resposta, fazer justiça por sua filha. Mas por outro lado também a gente precisa confiar na polícia. Eu acredito que eles estejam fazendo o trabalho deles e de repente eles não estão divulgando muita coisa, justamente por isso, né, para não comprometer o andamento das investigações. Mas é muito complicado também, porque que eles não dão nenhuma informação. Tudo que a família sabe sobre o caso é porque vazou na mídia e eles nunca foram procurados. Eles, toda vez que eles vão até o departamento de polícia, eles sempre são enrolados, eles nunca é dito a eles exatamente o que pode ter acontecido e qual é a possível linha de investigação. Eles pediram para a família e amigos ficarem em silêncio, mas não tem muito por que ficar em silêncio, eles não sabem de muita coisa, então o que eles querem agora é que esse caso ele não caia em esquecimento, que ele vá para o fundo de uma gaveta. Eles pretendem, né, com várias movimentações nas mídias sociais, que esse caso seja divulgado, que a polícia, né, o departamento, ele se sinta pressionado de alguma forma a dar resposta pela família e também para a população, porque a pessoa ou as pessoas que cometeu esse crime, eles estão à solta, estão andando por aí. E eles não parecem ter tido muito medo de fazer aquilo, pois, como eu disse, ela foi tirada de dentro da garagem do seu condomínio de apartamentos, ela foi levada para uma rodovia que é super movimentada 24 horas por dia, e alguém pegou o seu carro da garagem e levou até uma das ruas mais movimentadas de Tempe, que é cheia de comércio e bares, num dia que é sempre movimentado. Até o momento, a polícia não disse nada, não falou nada sobre isso. Em outubro de 2023, a família e amigos foi para aquela área onde o carro dela foi encontrado e começou a colocar cartazes em várias áreas, conversar com pessoas ali, pedindo às pessoas que soubessem de algo, se elas andam sempre ali, se elas viram alguma coisa diferente, que elas entrem em contato com a polícia. Parece que tem um programa chamado Testemunha Silenciosa, que a pessoa ela pode entrar, né, em contato de forma anônima e dar informações se ela sabe de alguma coisa com relação a algo criminoso que aconteceu. Então eles pedem às pessoas que se viram algo diferente, que se elas viram algo que não era comum naquelas áreas, que eles entrem em contato, deem essas informações, ajudem os detetives a desvendar esse caso. E tudo que tem nesse vídeo é teorias que foram levantadas por amigos e familiares, pessoas que estão acompanhando esse caso bem de perto. Uma das coisas que a Érica e o Tom eles perguntaram à polícia sobre um dinheiro que a Mercedes guardava no apartamento. Ela tinha cerca de 10 mil dólares dentro do apartamento. Eles questionaram a polícia se esse dinheiro foi roubado, pois de repente, né, a pessoa fez aquilo com ela, pegou a chave do apartamento e foi lá para pegar esse dinheiro. Mas parece que esse dinheiro não foi levado, então esse crime não tem a ver com roubo. O que leva a família a levantar uma outra teoria, de repente foi um crime de ódio, ou talvez ela, né, perdeu a sua vida porque ela estava tentando proteger alguém, ela sabia de algo que ela não deveria saber. E aquela questão, né, da água sanitária que foi colocada na garganta dela, de repente foi uma mensagem silenciosa dizendo, olha, ela sabia demais e era para ela ficar em silêncio. E às vezes foi um aviso para outras pessoas também não abrir a boca. Eles não sabem, são só teorias. Outra teoria com relação à água sanitária que eles fazem, porque a polícia não fala nada sobre isso, é que de repente naquele momento eles acham, né, que em nenhum momento ela se deixou levar, ela foi calma e passiva. Ela era uma personal trainer, ela era muito forte, de repente ela tentou se livrar daquelas pessoas, ela mordeu alguém e eles pensaram que ela
teria então algum material de DNA deles, então eles colocaram aquela água sanitária para tirar esses vestígios, mas aquela água sanitária de certo foi levada com eles desde o princípio, então eles já sabiam, né, qual era o recado que eles queriam dar com aquilo. Então uma teoria acaba levando a outra teoria. O fato deles ter deixado ela numa rodovia super movimentada é porque eles queriam que ela fosse descoberta o mais rápido possível. Eles queriam que aquela informação fosse divulgada para alguém, para uma outra pessoa que pode ter informações relacionadas ao que aconteceu. Então, assim, é um grande emaranhado de teorias, são teorias que a família faz, que os amigos fazem, a própria imprensa, a polícia, ela ainda não deu nenhuma informação de fato com relação a qualquer uma dessas coisas. Seus amigos também criaram contas em redes sociais que têm o intuito de divulgar o caso. Como eu disse para vocês, eles querem que esse caso fique o mais famoso possível, porque isso, de certa forma, acaba fazendo com que a polícia ela se sinta pressionada a dar resposta o mais rápido. Além disso, eles querem que a imprensa divulgue, né, mais amplamente em todos os Estados Unidos, porque demorou muito tempo até mesmo para os jornalistas entenderem o que estava acontecendo. Ninguém sabia de fato o que estava ocorrendo, e o intuito, né, dos familiares e amigos fazerem essas redes sociais para divulgar o caso é justamente isso, movimentá-lo e não deixar que ele seja esquecido. Em 28 de novembro, a família também deu uma coletiva de imprensa. Tanto a Erika quanto o Tom estavam ali na presença de vários amigos e conhecidos da Mercedes. Eles estavam ali dando aquela coletiva, pedindo informações, pedindo que a imprensa ela pressionasse com relação a esse caso. E eles estão fazendo tudo possível com relação a isso. Esse caso ainda não tem um ano, mas ele vai fazer um ano agora em abril. Então eles esperam que antes desse caso ele fazer aniversário, vamos dizer assim, eles já tenham mais respostas que eles não tiveram acesso até agora. Familiares e amigos também fizeram um movimento, eles fizeram uma vigília, eles soltaram balões. E eles fizeram isso em homenagem à Mercedes. Eles falam que é como um recado para ela, que eles não vão deixar nada disso ficar impune, que eles estão correndo atrás e que ela jamais vai ser esquecida. Além disso, a família criou também um fundo de recompensa e as pessoas podem fazer doações para engordar esse fundo de recompensas, que está sendo oferecido para a pessoa que dê informação que ajude a desvendar tudo o que aconteceu. Então, como eu disse para vocês, todas as informações trazidas nesse vídeo foi pela família, pelos amigos, pelo que eles estão divulgando. É necessário agora esperar o que o departamento, o detetive Ray, que é o responsável por esse caso, ele venha a falar no futuro. De repente, eles estão em uma linha de investigação e às vezes a gente sabe que isso pode ser bem conturbado. A gente não sabe qual era a dinâmica da Mercedes ali no local. Os pais falam que ela não tinha nenhum inimigo, que ela era uma pessoa extremamente amada e querida por todos. Mas a gente sabe que às vezes as pessoas também, elas têm um outro lado que a família de repente não conhece. Algumas pessoas falam inclusive sobre isso, mas a gente espera que logo tenha informações e que quando a polícia ela venha a público, ela venha para dizer que esse caso ele foi solucionado e que eles já chegaram na pessoa ou nas pessoas responsáveis. Até porque tem várias câmeras de segurança, várias imagens que estão nas mãos deles, então eles têm acesso a tudo isso, eles têm acesso à questão do telefone dela, com quem ela estava falando nos últimos meses, naquelas últimas horas. Então há várias pessoas que com certeza eles devem ter chamado, eles estão tentando montar esse quebra-cabeça e realmente a gente espera que eles façam isso no tempo mais rápido possível, que antes mesmo desse caso completar um ano, todos nós já sabemos, né, qual foi o desfecho para que todo aquele ato criminoso ele possa ter acontecido e que as pessoas, né, paguem por esses atos, porque de certa forma é o que a Erika disse. Os responsáveis, eles estão andando entre nós, eles estão aí e nós não sabemos se estamos em perigo também. Me diz vocês o que vocês acharam do caso de hoje, se vocês têm uma teoria com relação a isso. Como eu disse, ela não tinha inimigos, era uma pessoa que estava correndo atrás dos seus sonhos. Vocês acham que esse crime ele foi planejado, lembrando que ela foi atacada dentro da garagem do condomínio? Por que essas pessoas fizeram isso com ela? O que vocês acham que realmente aconteceu? Então, me contem vocês o que vocês acharam do caso. Vocês gostam de casos assim que ainda não tiveram um desfecho? De repente eu posso trazer mais casos do tipo. E é isso.
Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.